Olá pessoal, o meu nome é Carlos Correia e hoje trago-vos ao canal mais uma placa gráfica da KPFA 2. Vou-vos falar da RTX 3080 SE e como podem estar a ver, isto é um monstro de placa gráfica. Estamos a falar de uma placa gráfica que tem 3 ventoinhas de 92mm. Portanto, vocês vão ter que efetivamente ter espaço na vossa caixa para encaixar esta placa gráfica. Além disso, ela traz uma ventoinha extra que podemos instalar na parte de cima e vai fazer com que ocupe mais algum espaço, que dependendo da vossa motherboard pode ser problemático com as memórias RAM. Portanto, no meu caso, eu por acaso estive a utilizar a placa gráfica, fiz algumas medições com a ventoinha extra e sem a ventoinha extra e não notei nenhuma diferença em termos de temperatura. Portanto, na minha caixa não faz muita diferença e por isso eu utilizei sem a ventoinha. Em termos de características, estamos a falar de uma placa gráfica que tem uma entrada HDMI 2.1 e 3 entradas DisplayPort 1.4.A. Temos 10 GB de RAM, temos compatibilidade com o Ray Tracing, como seria de esperar, e DLSS. Portanto, isto é uma placa gráfica pensada para quem quer jogar em 4K e quem quer jogar os jogos que vão sair futuramente, ou seja, é uma placa gráfica totalmente preparada para os jogos que existem atuais. É claro que alguns mais recentes ainda não estão totalmente otimizados para podermos jogar tudo com as definições no Ultra e ter as especificações no máximo em termos de FPS, mas eu já vou falar disso mais para a frente. Em relação à qualidade de construção da placa gráfica, está excelente, não tenho nenhuma razão de queixa. Temos uma backplate metálica, a parte da proteção das ventoinhas em plástico. Depois, em termos de alimentação, temos que ter duas ligações de 8 pinos para podermos alimentar esta placa gráfica. Em termos de consumo, eu registrei através de software um consumo no máximo com o overclock ligado entre os 215 e os 220 watts. Portanto, não me parece ser nada exagerado comparativamente com as versões anteriores. Também as ventoinhas têm LEDs que vocês podem ativar e temos uma parte da frente também com LED. Portanto, em termos visuais tem um bom aspecto. Passando esta parte, vamos falar mesmo da parte da utilização e da facilidade ou não de fazer overclock e de controlar a placa gráfica. Em relação à questão de controlarmos a placa gráfica para mudarmos algumas definições, nós podemos fazer esse controle, quer seja através do smartphone, quer seja através do computador. E através dos programas nós vamos poder controlar a velocidade das ventoinhas, a cor dos LEDs e vamos também poder controlar o overclock e ver como é que estão as definições, como é que está a temperatura da placa gráfica, como é que está o clock. Portanto, no software nós vamos conseguir ter toda a informação que é necessária e é sempre interessante termos o software acessível através do smartphone, porque dessa forma podemos estar durante o jogo e podemos estar a definir as coisas em tempo real. Depois passando à parte mais importante, que é em relação à performance. Passando à questão da temperatura da placa gráfica. Em jogos eu notei a placa gráfica passar muito mais dos 66 graus, chegar a ter ali picos de 70. Em relação a benchmarks, que me puxam sempre muito mais especificamente só para a placa gráfica, e efetivamente notei que em benchmarks teve picos a tocar nos 80 graus, mas foram só picos em algumas situações, porque em média também nunca passava muito mais dos 70 graus. Portanto, em termos de ambiente real, na minha caixa, claro que depois dependendo da caixa a temperatura pode ser sempre superior ou inferior, se houver melhor airflow. Em relação às ventoinhas eu também não notei que sejam muito barulhentas, são relativamente silenciosas, mesmo estando a trabalhar a 100%. No entanto, com a gestão automática de ventoinhas eu nunca notei que elas precisassem de ir aos 100% para baixar a temperatura. Agora, passando sempre aquela questão dos benchmarks, eu faço sempre os benchmarks das aplicações mais conhecidas para vos deixar um bocado os resultados e para vocês verem os resultados e depois poderem comparar com outras placas gráficas. Neste caso, efetivamente, claro que é uma das placas gráficas que eu tenho que tira os melhores resultados, portanto as outras todas têm sempre resultados abaixo. Passando à parte da jogabilidade, que eu acho que é o que mais interessa. Se vocês querem esta placa gráfica para jogar em 1080p, não vão ter nenhum problema com os jogos atuais, vão sempre andar com os FPS bastante elevados, dependendo, é claro, do jogo e dependendo das definições, mas não vou ter nenhum problema. Claro que depois isto depende sempre muito das definições que vocês utilizam. Passando para a questão do 4K, eu andei a testar alguns jogos em 4K, estamos a falar por exemplo do Death Stranding, que é um jogo que em termos visuais é excelente, é espetacular, e com o Death Stranding a placa gráfica puxou-me sempre 60 FPS a 4K. Agora, se formos para os jogos mais recentes, como o Cyberpunk 2077, aí claro que nós não nos podemos esquecer que a 3080 é muito boa, mas ainda temos a 3090. Portanto, em relação a isso, se vocês querem jogar sempre 4K a bater nos 60 FPS, vai ser praticamente impossível se puserem as definições todas em Ultra. É claro que se baixarem as definições, as coisas ficam diferentes. Mas eu andei a experimentar em 4K com as definições em Ultra e no Cyberpunk
Estamos a falar, se calhar, de jogabilidade a andar ali entre os 45 a 55 FPS e depois ter drops para 40 FPS em situações que sejam mais mexidas. Em relação à placa gráfica, efetivamente esta placa gráfica é mesmo para quem quer jogar em 4K, para quem já tem um orçamento mais alargado, porque não é propriamente barata, e quer tirar partido do Ray Tracing e jogar com o DLSS e poder ter efetivamente no jogo um grafismo muito mais aprimorado, especialmente nas sombras, especialmente nos reflexos. Aí vocês vão mesmo notar a diferença. E jogos como Cyberpunk 2077, e claro que esses jogos estão feitos para vocês poderem tirar partido efetivamente do Ray Tracing e terem uma parte gráfica visualmente muito mais interessante do que quando vocês usam sem isso. É claro que nunca nos podemos esquecer que se nós já tivermos tudo que podemos ativar no jogo, os FPS vão ficar mais baixos. Portanto, vocês depois o que têm que fazer é um jogo entre as definições e o que é que vocês preferem para terem os FPS no máximo e terem, se calhar, em termos gráficos, as coisas ligeiramente piores, ou então terem as coisas mesmo no máximo e notarem ali algumas quedas nos FPS. É só mais essa questão. A placa gráfica não vai ter problema se vocês conseguirem gerir isso. Agora, claro que se vocês querem ter tudo no Ultra e tirarem os FPS no máximo, têm que ir para uma RTX ainda mais cara, que já vai estar preparada, se calhar, para tirar melhor partido disso. Mesmo assim, para uma pessoa que já está a construir um computador e quer ter uma boa placa gráfica, não tenho nenhuma razão de queixa com a RTX 3080. E, efetivamente, acho que vai ser uma placa gráfica que vai estar preparada para os jogos do futuro e preparada para vocês poderem usufruir dela há bastantes anos e mesmo assim não terem grandes problemas. É claro que se formos comparar em termos de preços, se calhar uma RTX 3070 é mais equilibrada. Comparando com a 3080, se calhar a diferença, estamos a falar em alguns jogos de 10 a 15 FPS. Isto também comparando com as definições no Ultra, é que nós nunca nos podemos esquecer que em termos de RTX e em termos de definições nós podemos sempre fazer jogos e podemos sempre adaptar. Portanto, eu tento sempre comparar em jogabilidade no Ultra, porque é o que também muitas pessoas utilizam, mas podemos às vezes abdicar de algumas definições para conseguirmos tirar um bocado mais de FPS. Mas comparativamente com a RTX 3070 que eu analisei também no passado, esta claro que é superior. Estamos a falar em questão de 15, 20 FPS que vocês vão tirar mais nesta do que na RTX 3070. Portanto, claro que esta vai estar melhor preparada para um futuro mais longínquo. Em relação à 3080 eu ainda não tenho base de comparação para depois vos poder dizer. Vamos ver se por acaso poderei trazer algum dia ao canal uma 3090. Agora, tendo em conta a jogabilidade, eu andei a jogar o Cyberpunk, quase que nem andei a testar mais nada e posso dizer que não tenho nenhum problema com a placa gráfica. Andei a jogar bastantes horas, já estou a avançar bastante no jogo, porque ultimamente tenho utilizado esta placa gráfica mesmo para jogar o Cyberpunk e para usufruir do grafismo no máximo e efetivamente aquele jogo em termos gráficos e em termos visuais está mesmo excelente e está espetacular o jogo. Se vocês querem jogar Cyberpunk 2077, não tenho nenhum problema com a RTX 3080. E mesmo com a 3070 também vocês vão ficar bastante satisfeitos, mas nós não nos podemos esquecer que os jogos que vão saindo agora depois destas saírem vão estar mais otimizados para as novas placas gráficas do que para as antigas. Para resumir, a placa gráfica é excelente, não aquece muito, não consome muita energia a meu ver, tem uma boa performance, vocês vão sofrer bem dela. É claro que é um investimento que vocês devem pensar que é para aguentar até serem outras placas gráficas da série seguinte. Portanto, se calhar isto é uma placa gráfica para durar sem grandes problemas 3, 4 anos e depois temos que ver o que é que vai sair nessa próxima série de placas gráficas. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo. Vou montar aqui o meu setup. Eu acho que está ali gente ali à frente. Eu fiquei onde me estavam a atiçar quando eu fugi. Estavam-me a atiçar daquele lado. Eu acho que eles vão estar ali para baixo da montanha. Porque vocês estão. Eu estou a ver os vossos ecrãs todos e estou a ver para ali para a frente para onde vocês estão a olhar. Está muito limpo. Não sei, parece-me. Ah, está ali, estou a ver. Pumba. Acertei. Tem dois gajos, eu estou a ver dois gajos. São os dois que faltam. 130. Estão atrás da pedra e eu vou cozinhar uma nade e vou-lhe pôr lá. Sabes? Deixa-os vir. Não faças push. Pronto, está feito. Eu matei dois gajos com maneio. Sério?
Que vosso! Que vosso! Carlos, Muito bom. grava aí, Carlos. 2 gajos com uma granada, muito fixe. Pronto, pá, não morreu ninguém importante, está feito.